Carille apresentado no Vasco, Caixinha apresentado no Santos. E eu quero falar de algumas coisas que foram ditas nessas duas coletivas que me chamaram bastante atenção. Por exemplo, quer dizer que o Santos do Fábio Carille jogava com pressão alta o tempo todo? É sério, professor? Porque eu não vi. Que Santos foi esse? Alguém viu? Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 300 mil inscritos por aqui. Fico feliz demais de te fazer companhia nessa hora do almoço ou em qualquer outra refeição. Eu vejo que tem uma curva grande de pessoas que veem os vídeos à noite também, até na madruga aí. Obrigado, tamo junto, beleza? Vê se o sininho tá ativado para você não perder as notificações de vídeos novos por aqui. E lives, eu acho que em janeiro a gente pode resgatar algumas lives aí, por que não, né? Vamos pensar nisso a partir da segunda quinzena. Vamos lá. Dois trechos da coletiva do Carille me chamaram bastante atenção. E o primeiro deles, sobre a forma como o Santos jogava em 2024. Hoje eu espero não errar os anos, as datas, porque ontem eu estava todo atrapalhado lá com 2023, 2024. Acontece, gente. Acontece. Tem dia que a gente não tá legal. Mas hoje eu acho que vai dar tudo certo. Vamos lá. Primeira coisa, antes de eu entrar no mérito do que foi dito pelo Carille, e de desmentir o Carille, seria obrigado a fazer isso? É uma parte chata do nosso trabalho, porque muitas vezes parece que a gente está perseguindo, que a gente está vilanizando, mas, amigão, faz parte, né? E não é nada disso. É apenas o meu trabalho, é apenas análise, é apenas opinar. Eu vivo de opinar também. Mas antes é importante a gente fazer essa pontuação aqui de como, e eu bato nisso repetidamente aqui no canal, como a guerra de narrativa se tornou um negócio muito importante hoje nos diferentes segmentos da sociedade. Muitas vezes reescrever a história ou adaptá-la para a versão que lhe é mais conveniente. Então, o que o Carille fez ontem foi distorcer a realidade. Ou, pegando mais leve com o agora técnico do Vasco, dourar um pouquinho mais a pílula, tornar o discurso um pouco melhor, mais favorável a ele. Mas não condiz aquilo que foi dito ontem com o que se viu em campo em 2024, na campanha do Santos, especialmente na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, ontem, para meu espanto, o Carille, e aí, desculpa, torcedor do Vasco, eu não estou aqui para jogar água no chope de ninguém, estou aqui para jogar pessimismo nos ombros de ninguém, tenho nada contra o Vasco, nada contra o Carille, mas eu acompanhei, como vocês sabem, da minha proximidade com o Santos, eu acompanhei bastante do que foi a temporada do Santos em 2024. Eu vi toda a Série B, narrei o Campeonato Paulista, narrei jogos do Santos no Campeonato Paulista, narrei a final do Campeonato Paulista, onde o Santos estava. Então, acho que posso falar com alguma segurança daquilo que vi. Não fiquei apenas restrito aos resultados, não fui comentarista de tabela, de classificação de campeonato, de melhores momentos. Vocês podem ter absoluta certeza disso. Então o Carille ontem disse que o Santos jogou com pressão alta, que ele gosta de jogar dessa forma, que ele vê o Vasco jogando dessa forma e que no Santos ele fez igual. Pressão alta, pressão no campo de ataque em cima do adversário. Ora, essa definitivamente não foi a marca do Santos na Série B. Pelo contrário. E eu vou citar jogos aqui, vários. Pelo contrário. A marca do Santos na Série B foi de um time pouco intenso, muitas vezes passivo, dependendo de individualidades, dependendo de lances de bola parada. Um time que sofria contra-ataque com os zagueiros sem conseguir recompor, com 20 minutos de jogo. Isso aconteceu em Novo Horizonte, por exemplo. Eu posso citar os jogos onde essas coisas aconteceram. O Santos, dentro de casa, não conseguiu se impor diante do Avaí, que fez uma pressão alta e atrapalhou demais a vida do Santos. O Santos, dentro de casa, cedeu o empate para a Ponte Preta com um jogador a mais. Parou de jogar, simplesmente. O Santos se arrastou contra o Amazonas. O Santos contra o Brusque fora de casa ganhou por 1-0 com um gol do Wendel aos 9 minutos, um golaço, e parou de jogar e tomou 8 finalizações e tomou amasso do Brusque.
O Santos contra o Vila Nova, tem vídeo circulando, tem até vascaínos aí que tem canais aí no YouTube pegando trechos de lances em que o Santos olhava o seu adversário. Tem um trecho do jogo contra o Vila Nova que é exatamente isso. No primeiro tempo do jogo. Primeiro tempo do jogo, tem nem o desgaste do segundo tempo, do time tá correndo. Primeiro tempo. Zagueiros do Vila Nova trabalhando a bola no campo com extrema liberdade, sem um atacante do Santos fazer a pressão, sem um meia do Santos fazer a pressão, apenas uma marcação de bloco médio, médio-baixo. Tinha nada de bloco alto no Santos, nada. Esquece. Isso não aconteceu, gente. Desculpa, Carille, desculpa, né? Eu sei que não é simpático um vídeo como esse, desculpa, tenho nada contra a sua pessoa, mas não foi o que a gente viu. O jogo com o CRB, mas aí já era o fim de feira, né? O jogo do fim de semana que confirmou o título do Santos da Série B. Eu cito vários jogos onde o Santos não conseguiu se impor diante dos adversários, não fez marcação alta, não fez marcação incessante, muito pelo contrário. Então o Carille está tentando vender uma realidade no Vasco que não aconteceu. Se ele agora entende que agora em 2025 eu vou trabalhar dessa forma, tudo bem. Show, beleza. Não, aqui eu quero fazer um trabalho diferente. Se ele aprendeu algo com o que aconteceu no Santos, com o baixo desempenho do Santos diante da qualidade que tinha e da fraqueza da maioria dos seus adversários, da fragilidade, melhor dizendo, da maioria dos seus adversários na Série B, ótimo, que ele evolua. Agora, dizer que ele fará no Vasco um time ofensivo como era o time do Santos, não dá, porque não era. Porque não era. O Santos era um time de marcação no máximo de bloco médio, que dependia de individualidades e que tinha dificuldade de recomposição muitas vezes. Eu citei aqui, tem um jogo em Novo Horizontino, que com 20 minutos de jogo, o Novo Horizontino o Santos tem um escanteio, toma o contra-ataque, os zagueiros do Santos com a língua de fora, com 20 minutos de jogo, e o Novo Horizontino vai lá, pum, caixa. 20 minutos do primeiro tempo. Porque essa era uma outra questão. Era um time fisicamente abaixo do que poderia estar. Com semanas de intervalo entre um jogo e outro, às vezes 10 dias de intervalo e uma carga de treinos aparentemente, eu digo aparentemente porque a gente não está no dia a dia, a gente só tem a programação dos treinos e viu o Santos treinar em um período. Aparentemente uma carga baixa, porque o time não era intenso dentro dos jogos. O time não conseguia fazer essa pressão por característica, por filosofia, por ideia de trabalho do Carille e por condições físicas, por falta de intensidade. Aliás, eu quero falar sobre isso também quando entrar no assunto Caixinha. Porque os primeiros dias de trabalho do Caixinha já vão mostrando algumas diferenças em relação ao trabalho do Carille. Mas vamos lá. O segundo ponto da entrevista do Carille que eu quero destacar aqui no Vasco, quando ele falou de sistema tático. 4-2-3-1 é a preferência dele. Mas não há definição porque eu não sou engessado, eu respeito o que o elenco me dá. Ora, aí eu enlouqueci também, eu não entendi. Porque depois da vitória contra o Goiás na Vila Belmiro, eu cito os jogos, porque eu vivi os jogos, inclusive o jogo contra o Goiás eu estava lá, o jogo contra o Vila Nova eu estava lá. Eu não comentei só o resultado da tabela do campeonato, gente. Eu não fiz igual muita gente fez. Lá vem o Jorge, desculpa se você ficar ofendidinho, coleguinha, desculpa. Muitos chegaram aí e disseram, tá tudo maravilhoso, o Santos é campeão da Série B, vocês estão reclamando do quê? Não sentaram para ver um jogo! Um jogo! Um tempo de jogo da Série B, mas eu tava lá, sexta-feira, 9h30 da noite, no horário antissexo, vendo a Série B. Aí é muito fácil comentar na tabela. Depois do jogo contra o Goiás, eu estava na Vila, inclusive, nesse jogo, o jogo que só foi destravado depois da falha do Tadeu, goleiro do Goiás. O Carille é perguntado pelo Ricardo Martins, escuta, você não varia o esquema, a torcida te critica por isso porque não tem peça, tá faltando peça? E aí o Carille diz, não tem nada disso. Eu gosto de trabalhar assim, eu cheguei aqui jogando assim e assim continuarei. E agora ele vai dizer, não, eu não sou engessado, eu respeito o que o elenco me dá. Meu Deus, mas que mudança. Se isso significa uma transformação do Carille, ótimo. Os profissionais podem evoluir, podem melhorar seus pontos fracos, né? Perfeito, maravilhoso. O que não dá é para dizer, eu jogava assim, eu sempre fui assim. Por que não? Porque há 6 meses o Carille estava batendo no peito dizendo que ele só joga num sistema.
Ora, meu Deus do céu. E agora ele diz, não, eu não sou engessado. Fica tranquilo que eu me adapto, eu vario bastante, eu tenho repertório. Não foi o que a gente viu no Santos. Definitivamente não foi o que a gente viu no Santos. Espero que o Carille, de fato, faça um trabalho melhor do que o trabalho que foi feito no Santos, com um nível de exigência maior, porque o Vasco é um time que está na Série A do Campeonato Brasileiro e o Carille jogou a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, mas assim, vai ter que ser muito diferente. Os pontas pressionando. Quantas vezes vocês viram os pontas do Santos fazendo pressão? Sem baixar bloco, sem baixar muito, como o Carille disse ontem. Quantas vezes isso aconteceu? Me digam quantas vezes isso aconteceu. Não dá. Agora, se for um Carille diferente, se essas ideias aqui forem colocadas em prática, o Vasco tem muito a ganhar. Claro que tem. Acho que o Carille pode fazer. O Carille é um cara experiente, o Carille já trabalhou no Brasil, o Carille já foi campeão de título nacional. O Carille tem currículo, tem história. Isso eu não discuto. Agora, eu só não vou comprar o discurso de que no Santos foi tudo maravilhoso. Não foi. Não foi. Tem defensores do Carille que vão acreditar nisso e vão difundir essa ideia. Mas aqui não vai rolar, não. E eu queria falar rapidamente do Pedro Caixinha. Gostei do que vi da coletiva do Caixinha ontem de apresentação ao Santos. O Caixinha me parece ter uma preocupação desde o início que o Fábio Carille não teve. Entender os anseios da instituição, entender o DNA da instituição, entender onde está pisando. Um carinho pela instituição, que o Caixinha já demonstrou de cara, né, na sua entrevista coletiva de apresentação, que o Carille jamais demonstrou. A relação do Carille com o Santos foi uma relação distante, fria, uma relação muitas vezes de diminuir a instituição, como naquela história de, vocês não sabem o que é pressão é no Corinthians. Né? O Carille não passou perto de ter um respeito com o clube, ter um cuidado, um carinho, um zelo com a marca Santos Futebol Clube. O Caixinha já disse isso de cara na sua apresentação. O Caixinha já falou de várias alternativas táticas, já falou de vários sistemas que ele pode utilizar, de peças também que podem fazer funções diferentes. Ele enxerga, por exemplo, o Pituca jogando um pouco mais à frente, pisando mais na área. Enxerga o Patrick fazendo essa função desde que o Patrick esteja em forma, e parece que ele se apresentou muito melhor em 2025 do que se apresentou em 2024, e que assim seja, porque ele ganha 1 milhão. O custo total, com o salário, com o que tem que pagar pro Galo, é um pau por mês, amigo. Então ele tem que estar fininho mesmo e jogar. Ele não pode se apresentar do jeito que se apresentou no ano passado. E era um negócio tão bizarro que ele não podia jogar na Vila Belmiro. O Carille não botava ele para jogar na Vila, senão ele seria massacrado. Os dois seriam, ele e o Carille. Porque era um jogador que estava visivelmente fora de forma, fora de foco, fora de ambiente, fora de tudo, fora de sintonia, fora de tudo. O Caixinha ontem fala também sobre um respeito à base. Tem uma frase do Caixinha que eu tinha separado aqui, que eu já não sei, eu acho que eu já perdi. Não, achei aqui. Sobre a base, que eu gostei demais. Gostei demais, que foi outro problema do Fábio Carille. Uma falta de habilidade para lidar com os garotos e muitas vezes barrando garotos para colocar jogadores nas suas respectivas posições muito piores, muito abaixo. O caso do Rainer com o Sherman é um dos exemplos. Mas o Sherman tem as dificuldades de marcação. O Rainer tem dificuldade de qualquer função. Com todo respeito ao Rainer, que pode ser que evolua muito em 25. Em 2024 ele era isso aí. Era um jogador que defendia mal e atacava mal. E tinha um garoto no banco melhor. E aí o Caixinha disse o seguinte, se os meninos tiverem competência, vão ter nosso apoio, competência não tem idade, e é o seguinte, olha essa frase aqui. Lá dentro do vestiário, nós resolvemos do nosso jeito, a nossa maneira. Para fora, temos uma maneira de sempre defendê-los. Isso aí é nítido recado sobre o episódio Juliano Miguelito Carille. Nítido. O Caixinha sabe o que aconteceu. O Caixinha se preocupou em entender o que aconteceu. O Miguelito é um menino da base, boliviano, ativo do clube. O Miguelito é craque, o Miguelito... Não sei. O Miguelito tá pronto? Não. Miguelito vai dar certo no time de cima se botar ele para jogar os 16 jogos do Paulista, vai que o Santos chega à final? Não sei, talvez não. Mas não pode fazer o que fizeram com o Miguelito. Quando o Miguelito entrava fora de posição, na maioria das vezes não entrava, e aí o Juliano vai para a coletiva, diz que o Miguelito não tem intensidade no treinamento e o Carille não faz nada para defender o garoto. Faz nada, tá do lado do Juliano e deixa o Juliano execrar um garoto da base publicamente.
Então o Caixinha já disse aqui, ó, isso não vai acontecer. Esquece, comigo não vai acontecer. Para fora não vai ter ninguém do clube, nem o CEO, nem o presidente, nem o ponta, nem o meia, nem o zagueiro, nem o roupeiro, ninguém para chegar e dizer, esse garoto não presta, esse garoto não treina, esse garoto não tem intensidade. Isso se resolve dentro do vestiário. Nossa, isso é o básico. Isso é o básico que a comissão técnica anterior do Santos não fez. Que gente graúda do elenco anterior do Santos não fez. E o Pedro Caixinha já marcou esse território com muita competência ontem. Pode ser que o Carille faça um trabalho melhor que o do Caixinha. Pode ser que o Carille conquiste título esse ano no Vasco e o Caixinha não. Pode ser que o Carille complete um ano inteiro no Vasco, como completou do Santos em 24, e o Caixinha não dure 6 meses. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não tenho bola de cristal. Tinha, mas tá na manutenção. Não sei. Agora, inicialmente, a gente nota uma diferença clara. Você quer ver mais uma diferença para fechar o vídeo? Não esqueci, não. Eu prometi que eu ia falar sobre isso. O Lucas Musetti fez uma matéria sobre os treinamentos do Santos. E nessa matéria, tem um trecho aqui. Eu tinha que ter separado antes, mas eu acho que eu consigo pegar rápido aqui. Tem um trecho que é meio assustador de uma comparação. Tá aqui, ó, já achei. Olha só, tá no UOL, matéria do Musetti. Caixinha sentiu que vários atletas tiveram dificuldade inicial em fundamentos básicos do seu trabalho, como a marcação alta no goleiro adversário, a reação rápida na perda de bola e a tendência de voltar para o jogo quando a posse é recuperada. Meu Deus, o Carille disse que o time tinha tudo isso ano passado. Nos primeiros treinos do ano, o Caixinha olhou e falou, meu Deus, os caras não sabem fazer. E aí o Musetti completa, os treinos de Carille eram monótonos, sem novos estímulos. Mas o Carille disse que o time jogava desse jeito. Então, inicialmente, na boa, a diferença é brutal. Vamos ver quando a bola rolar. Começa agora nesse fim de semana o Cariocão, começa no outro meio de semana o Paulistão, e a gente vai ter as primeiras ideias. Mas na teoria, entre Santos e Vasco, na teoria, o Santos sai na frente. O que você pensa? Like no vídeo se você ficou até o final. Juízo, tchau!